Jamil Chad já aqui com a gente, com informação importante. Nesse caso do fim de semana, a crise dos Yanomami em Roraima, tem movimentação sobre isso no Tribunal Penal Internacional em Haia, né, Jamil? Boa tarde, bem-vindo. Renan, Roberta, boa tarde a Boa todos. tarde, Jamil. Essas imagens que vocês acompanharam, que nós todos acompanhamos, elas obviamente são dramáticas. Agora, para os especialistas internacionais, para as instituições internacionais, elas não são exatamente uma novidade. Agora, por que elas são então tão relevantes? Porque elas podem e vão ser usadas como mais uma evidência de uma denúncia internacional contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vou colocar aqui num contexto. Qual é a notícia aqui de hoje? É que sim, essas informações, essa situação atual que a gente viu aí no fim de semana, isso aí vai ser transformado num relatório e esse relatório vai ser mandado para o Tribunal Penal em Haia. Isso já está confirmado, isso vai acontecer, eu já falei com várias fontes, justamente apontando que esse destino dessa informação vai ser feito. Agora, o que é que vai acontecer? Ela vai, na verdade, ser colocada junto já com dezenas de páginas de evidências contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que existem. Essas evidências já estão no Tribunal Penal Internacional desde 2021, justamente acusando o ex-presidente de genocídio e de crimes contra a humanidade. Agora, onde estão esses processos? O que está acontecendo? Bom, é um processo extremamente lento, a justiça internacional é lenta. Só para você ter uma ideia, Roberta, em 2014 foi denunciado Nicolás Maduro ao Tribunal Penal Internacional. 2014. Só no ano passado é que o pré-inquérito foi instaurado. Tá? Então, ela é lenta, infelizmente. No caso específico do Brasil, do ex-presidente Jair Bolsonaro, já vamos falar sobre essa distinção, existe agora uma expectativa de que a Procuradoria-Geral do Tribunal Penal Internacional, então, avalie todas essas evidências e tome uma decisão, se abre ou não um inquérito. E para isso, claro, vem reunindo todo esse tipo de informação. Por que eu fiz essa distinção? O Brasil é o ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque no Tribunal Penal Internacional, ao contrário da Corte Interamericana, a Corte Internacional de Justiça, etc., o Tribunal Penal Internacional ele recebe casos contra indivíduos, contra líderes, contra pessoas, não contra o Estado brasileiro. Portanto, o caso que existe no Tribunal Penal Internacional não é contra o Estado brasileiro, é contra o responsável naquele momento, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí a pergunta, a hora que ele deixa de ser presidente, o caso está encerrado? De forma alguma, de forma alguma. O caso continua porque ele é contra um indivíduo e não contra o Estado ou contra um mandato ou contra um cargo. Ele é contra aquele indivíduo e, portanto, o caso vai continuar. A informação do fim de semana, né, que foi divulgada pela ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, de que pelo menos 570 crianças Yanomamis morreram por desnutrição e doenças nos últimos 4 anos, portanto, no período do governo Jair Bolsonaro. É uma vergonha, né? E as imagens são chocantes, revoltantes. Todo mundo sabia o que estava acontecendo, né, Jamil? Não dá para ninguém ficar espantado, até por isso a gente quer ouvir, é importante essa sua apuração, mas também repercussão internacional. Todos os veículos de imprensa internacional estão falando sobre esse assunto hoje, que deveria, inclusive, ter mais destaque ainda nos jornais aqui do Brasil. Agora, Jamil, no caso dessas denúncias atingirem o ex-presidente Jair Bolsonaro, para que o crime seja considerado genocídio, ele também precisaria atender alguns critérios. E esse na verdade, são critérios extremamente difíceis de serem provados. No ranking, vamos dizer assim, Roberto, dos crimes, eu diria das evidências que são colhidas pelo Tribunal Penal Internacional, o genocídio é aquele mais difícil de ser provado. Por quê? Porque, como você colocou, existem critérios muito específicos. Precisa ficar provado que aquilo era um crime contra uma etnia específica. Por exemplo, não contra os brasileiros. Né? Aí não é exatamente algo fácil de se provar que você, de repente, vai fazer um crime contra você, presidente, contra todos os brasileiros. Aí provavelmente você vai entrar no crimes contra a humanidade, não crime
de genocídio. Genocídio, em primeiro lugar, precisa encontrar um grupo específico da população que seja alvo. Primeiro ponto. Segundo ponto, precisa ser deliberado. Não pode ser apenas um acidente que justamente afetou aquela etnia, não. Precisa haver a intencionalidade de aniquilar uma parte ou integralmente aquela etnia. Portanto, tem que ficar provado, não apenas que era contra uma etnia, mas que havia justamente, Roberta, a iniciativa deliberada de destruir aquela etnia. E, por fim, também é sempre difícil de você conseguir todas essas provas, é mostrar que existia uma cadeia de comando, ou seja, que ordens vieram lá de cima, no caso do ex-presidente, se é o caso de indiciá-lo, vai lá do ex-presidente e vai numa cadeia de comando até aquele que lá no final toma a medida para, por exemplo, não entregar saúde para aquela população. Ou seja, são critérios extremamente difíceis de serem estabelecidos, não é fácil, não é por acaso que não são tão frequentes os casos de condenação por genocídio, e sim, tem gente, inclusive no Tribunal Penal Internacional, que me diz que seria muito mais, entre aspas, fácil condenar alguém por crimes contra a humanidade ou violações graves de direitos humanos. Por quê? Porque você não tem esses critérios todos. E vamos combinar aqui, Roberta, condenar alguém por crimes contra a humanidade já é grave o suficiente. Gravíssimo. Jamil, muito obrigada pelas suas explicações, pela sua participação aqui com a gente. Até amanhã, Jamil. Até amanhã.